Mateus, capítulo de número 2. Aleluia. Do versículo 1 em diante. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo e a estrela que lhes aparecera, e enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisado em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E todos dizem amém pela palavra de Deus. Senhor Prates, ora pela... Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e pelo que o Senhor há de nos ensinar nesta noite. Ó Deus, aqui estamos para ouvir a tua voz e nos comprometemos, Senhor, de atento ficarmos e aplicar a tua palavra em nosso coração.
Fala conosco, Senhor, usando o teu servo, o nosso bispo, que vai ministrar sobre as nossas vidas nesta noite. É o que nós te pedimos e te rogamos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, podeis sentar. Está conosco hoje o pastor, irmão Marcelo Brunner. Veio para uma palestra. Logo depois do culto eu vou atendê-lo. Onde é que está o pastor Marcelo? Está ali o servo do Senhor. Irmãos, querem saudá-lo com bem-vindo? Bem-vindo em nome de Jesus. Meus irmãos, estes magos do Oriente, a Bíblia não dá nome a eles, mas eles, diz a Bíblia que vieram do Oriente, mas já Israel já fica no Oriente. Então eles vieram, quem sabe lá do extremo norte. A verdade é que eles viajaram e esta viagem foi muito longa por causa de uma visão que eles tiveram. Eu acredito nisso. Até porque a astrologia, ou o estudo dos astros, ela não é bíblica. Acredito que Deus, aproveitando daquela situação e daquela crença, Deus tenha determinado no seu coração de usar aquela situação para proteger o menino Jesus. Aqueles homens vieram de longe. E se você ler a história completa, você vai ver que Deus os usou. Primeiro porque o Herodes, quando soube do episódio do nascimento de Jesus, ele, usando de astúcia, mandou que chamasse aqueles magos, depois de ter consultado os sacerdotes e os principais do templo, e descoberto que, segundo a profecia, Jesus, o menino Jesus, iria nascer em Belém. Então, ele manda chamar aqueles magos e, usando de engano, diz para eles: vocês vieram, já tomei conhecimento da história, todo mundo já está sabendo. Vocês vieram guiados por uma estrela e vieram para ver o Messias, ou Jesus, o menino Jesus, que será o rei dos judeus.
Então faz o seguinte: quando vocês descobrirem aonde ele está, voltem aqui e me chame, porque eu também quero ir adorar ele. Adorar nada, irmão. Ele queria era matar Jesus. Tu tem cuidado que nem todo adorador é adorador verdadeiro. Tem muita gente que está no nosso meio só querendo pesquisar para saber aonde ele pode entrar para fazer um estrago. Louvado seja o nome do Senhor. Não é todo mundo que quer ser crente mesmo, não. O que o Herodes estava preocupado era com a posição dele. Ele falou: se esse homem vem para ser rei, eu vou ser apeado do poder. Para ele ser rei, eu tenho que cair. Por isso que a Bíblia diz: os verdadeiros adoradores. Porque tem adorador que não é verdadeiro. Tem cara de crente, tem jeito de crente, tem mania de crente, canta que nem crente, veste que nem crente, mas não é crente. Aleluia. O joio cresce junto com o trigo. E só o Senhor é que separa o joio do trigo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, eles ouviram aquela palavra. Agora, irmão, Israel é um paizinho desse tamanho. Belém está do lado de Jerusalém. Não era mais fácil o rei mandar o exército atrás dessa criança? Não é uma coisa que nem o Brasil, não, irmão. Não é uma coisinha de nada. Talvez ele tenha até mandado, mas não achou. Porque aqueles que são escolhidos por Deus, Deus esconde eles. Louvado seja o nome do Senhor. Se vocês souberem quem é, onde é que ele está, onde é que ele está? Belém, irmão. Belém para nós aqui é um bairro. E não tinha esse tanto de morador como tem hoje, não. Um pouquinho de gente. Aí mandou olhar para cá, olhar para lá, ver para cá, ver para lá. Chegar e disse: não achamos, não. Ninguém nem ouviu falar. Mas lá estava a família de Jesus. Irmãos, que o Senhor Deus nos abençoe e que os nossos inimigos e os nossos adversários, quando quiserem nos atacar, não nos ache. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Potente descansará. Aleluia! Glória a Deus. Deus nos esconde debaixo do seu manto protetor. Aleluia. 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 Você pode saber que no mundo espiritual muitas vezes Deus te fez oculto. Seus adversários passaram de um lado para o outro, mas não conseguiram te achar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem acredita nisso, glorifique a Deus.
Interessante. A estrela estava lá. Estrela não anda no chão. Estrela anda lá em cima. E os magos seguindo a estrela. E o Herodes? Perdido. Dentro de casa, atribulado e aperreado, disse: gente, meus dias estão contados. Não era ele só seguir a estrela, mas a estrela só quem via eram os magos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Quando eles saíram da presença de Herodes, a estrela estava lá. Bora por aqui. Vai a terceira à direita, segunda à esquerda. Ô GPS bom, irmão. Oh, GPS. Naquele tempo já tinha GPS. Oh, guiando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usou da prática e do conhecimento que eles tinham. Porque eles criam naquilo. Deus vai lá e usa essa ferramenta. Interessante. Vou abrir um parênteses aqui. Pastor Osmar Moura, 96 anos de idade, absolutamente saudável. Fui jubilá-lo ali em Patrocínio, Minas Gerais. O maior campo que tem no estado de Minas Gerais, Ministério de Madureira, é Patrocínio. Tem trabalhos no Brasil inteiro. Pastor Osmar Moura. Eu fui lá para fazer a reforma dos estatutos e também dar posse em um dos seus filhos que ficou no lugar dele. E por ocasião da posse, nós fizemos o lançamento de um livro que é da editora Betel. Qual é o nome do livro? Você lembra o título? O Patriarca. Ele é o pastor mais antigo do estado de Minas Gerais hoje. 96 anos. Lúcido. Anda sozinho. Dirige carro se deixar. Na história do pastor Osmar dos Santos Moura, ele narra no seu livro, e eu conheci essa pessoa, que ele iniciando os trabalhos de evangelização, empregando pelas fazendas ali da região, sítios, chácaras. Às vezes ele andava assim, como dizia antigamente, muitas léguas, quilômetros e quilômetros, para ir fazer um ar livre. Naquele tempo não tinha carro bom, nem tinha carro. E quem tinha carro era um luxo extraordinário. Era na charrete mesmo, ou então no lombo do cavalo, ou então de bicicleta. Era o que tinha. Hoje em dia, irmão, pessoa quer dirigir congregação, não quer se levantar para ir em lugar nenhum. Tem carro, tem ônibus, tem BRT, tem tudo, tem até ônibus com ar-condicionado. Deixa o cara na porta, mas não quer. Quer ir lá dirigir aquele culto e olha lá. Então ele dirigia, ia
quilômetros adentro. O estado de Minas Gerais sempre foi um estado muito católico. E o catolicismo romano lá era aquele catolicismo romano xiita. Botava o cara para correr e, se insistisse, ia para a vala. Eles achavam um troféu quando dava uma surra num crente ou num pastor. Quem mandava na cidade era o padre. O padre manda mais do que o delegado, do que o juiz, se existir juiz. O padre é a autoridade. Então, normalmente, o padre é que avisava, chamava o pastor, então mandava alguém para correr. Mesmo nas fazendas. Aí, Jesus, numa daquelas viagens, Jesus salvou um jagunço, um capataz. O cara é uma tampinha assim, 1,5 metro. Mas matador. Cabra bravo, valente. Era o terror na região lá. Jesus salvou ele, numa pregação desse pastor, do irmão Moura. E ele disse: pastor, a partir de agora eu vou acompanhar o senhor. Eu vou ser o seu guarda-costa. O irmão Moura não perdeu tempo. Arrumou um cavalo para ele e disse: vamos embora. Aí, quando ele chegava com o pastor Moura, que o padre sabia que aquele cara estava com ele, enquanto o pastor estava pregando, ele estava só assistindo, e o trabuco velho gravado aqui. Eu conheci esse homem. Ele congrega lá em Patrocínio. Hoje já com a idade bem avançada, mas está lá sentado no primeiro lugar. Até hoje ele é o guarda do pastor. Pelo menos ele acredita que é. Já está lá com os seus 90 também. Mais lúcido, magrinho. Aí eu falei, o pastor Osmar falou: você está vendo aquele homem ali? Aquele ali que é o capataz. Me acompanhou muitos e muitos e muitos anos. Ele não é batizado com o Espírito Santo. Nunca quis ser obreiro. Ele é membro. E diz: pastor, eu não quero ser nada, eu só quero ser o seu guarda-costa. Irmão, e o pastor ia para os trabalhos, para as orações, para os cultos, para as evangelizações, e sempre ele estava do lado do pastor, e está até o dia de hoje. Deus pegou a fera e botou do lado do pastor, e disse: eu vou usar esse doido para saber que as minhas ferramentas eu uso quem eu quiser, da maneira que eu quiser, do jeito que eu quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, não estou entendendo nada que o senhor está falando. Isso é para você entender, irmão. Isso é para você aceitar. Deus tem as suas ferramentas. Deus tem o seu jeito de trabalhar. Deus chamou de Zorobabel meu servo. Era um rei ímpio. Deus disse: Zorobabel é meu servo. Para Deus te dar a vitória, Ele pode usar qualquer expediente. Porque quando Deus usa, Deus usa. Isso não cabe na minha cabeça. Então fica com a tua cabeça aí.
Enquanto você está aí achando e tentando conferir se 2 e 2 é 4, vai lá na igreja para você ver o tamanho do trabalho. Vai lá. Aí eu fui conversar com ele, disse: pastor, eu me converti, mas se for preciso eu peço uma licença para Jesus. Eu falei: que é isso? Para com isso. É a caixa de ferramenta de Deus. Quando não tem original, ele usa o genérico mesmo. Se eu for te contar a história da igreja evangélica no Brasil, você vai ficar escandalizado. Vou te contar só um fato. Sabe quem foi que protegeu os primeiros pastores que chegaram aqui no Brasil para realizar o primeiro culto? É só estudar na história. Foram os maçons. Tinha vindo um, mataram ele. Deus pegou os maçons. Alguém perguntou para mim se eu sou maçom. Não, eu não sou maçom. Mas se um dia eu quiser ser maçom, eu vou ser do grau 34. 33 para mim não serve, que é o máximo. Eu vou para cima. Não, o senhor é maçom, meu pai é maçom, Samuel é maçom. Para que ser maçom? Não precisa disso. Eu sou muito mais do que você está pensando que é você. Eu sou servo dele. Eu converso direto com ele e ele fala direto comigo. Nós temos uma amizade. Não mexa comigo porque o meu pai é forte. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você lembra lá da conversão que houve na casa de Cornélio? Pedro teve uma visão. E nessa visão apareceu para ele uma mesa, até com lençol. E ali dentro tinha todo tipo de comida boa, mas tudo proibido. Animais que eram considerados imundos. E Pedro quis mostrar que era crente para Deus. E disse: Senhor, não vou comer nada disso não, porque a tua palavra diz. Deus disse: levanta e come. Não, não vou comer não. Está na Bíblia aqui que não pode. Deus disse: você não pode considerar imundo aquilo que eu já santifiquei. É para comer. Na hora que ele começou a querer comer na visão, acordou. Aí ele entendeu. O Evangelho não é só privilégio dos limpos. O Evangelho é para todo mundo. É para os filhos que são originários e é para os filhos que são por adoção. Ô gente, nós aqui, na mesa do Senhor, era tudo animal imundo. Está entendendo? A gente não tinha direito de sentar na mesa. Nem cachorrinho nós era. Nós era imundo. A promessa dada a Abraão era para os judeus.
Mas o Senhor Jesus disse e veio, ninguém salvou. Todos pecaram. Então, já que todo mundo pecou, eu vou resolver salvar todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a sua mão e glorifique a Deus. Quem pode entender esse Deus? Você está achando que isso é muita coisa? Você é representado por aqueles animais imundos lá. E você está aqui só por causa da misericórdia dele. Deus deu um tempo no pacto que fez com Abraão, estendeu até nós, mas depois vai voltar para eles. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, e nesse todo nós entramos. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Glória seja dado ao nome do Senhor. A saber, aqueles que não nasceram da carne, mas nasceram do... Glória a Deus. Por vontade de homem, mas segundo a vontade de Deus. Aqueles magos trouxeram 3 coisas, ou 3 presentes. Eles trouxeram ouro, eles trouxeram incenso e eles trouxeram mirra. O ouro fala da glória de Deus. O ouro fala de deidade, de Cristo. Cristo é Deus. Jesus é Deus. O incenso fala das orações e ao mesmo tempo remete à intercessão. Cristo é o único mediador de uma nova aliança. Ele é o nosso advogado, o nosso intercessor. E a mirra fala de adoração. Adoração. Nós nos reunimos aqui na presença do Deus Todo-Poderoso. Temos um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. É Ele que intercede ao Pai por nós. E por isso nós viemos aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. Quem pode adorar esse Deus maravilhoso? Levante a sua mão e dê glória ao Senhor. Aleluia! Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui reunimos-nos aqui Senhor, adorar o Rei Jesus, Senhor. Mais uma vez, cante.
reunimos-nos aqui. Reunimos-nos aqui. O Rei Jesus, Senhor, adorar. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um verdadeiro adorador adora em qualquer circunstância. A Bíblia diz em Mateus capítulo 2 e 1: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, saíram do conforto da sua casa, da segurança da sua casa, e viajaram centenas de quilômetros até que acharam o rei. Versículo 7 diz: então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente a deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Ou seja, eles não olharam para as dificuldades. Adorador não olha para as dificuldades. Adorador tem compromisso com a adoração. Aleluia! Crente que tem compromisso com Deus, ninguém segura ele em casa no dia do culto, porque ele sabe que tem um compromisso com Deus. Versículo 10: e vendo deles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. Interessante essa palavra, né? Alegrar com alegria. Alegrar com alegria. A Bíblia diz: alegraram-se com grande alegria. Você sabe que é uma pessoa grandemente alegre? Ela é uma pessoa contagiante. Gente, até hoje em dia, ainda ontem eu estava assistindo um programa e apareceu uma coisa interessante. Uma pessoa que entrava dentro de um vagão de um metrô e olhava para uma pessoa e começava a rir. Daqui a pouco, aquela pessoa não aguentava, começava a rir também. A olhar para outro, começou a rir também. Daqui a pouco, o vagão todinho estava rindo sem saber do que. Porque uma pessoa alegre, ela contagia o ambiente. Louvado seja o nome do Senhor. Um crente alegre na igreja, ele bota a igreja toda para adorar. Agora eu não estou falando dessas papagaiadas que estão fazendo por aí, essas brincadeiras de louvor. Gente que quer se achar engraçado, ou quer se tornar engraçado, e fica fazendo piada com adoração. Aqui dentro, às vezes está falando: ei, mas isso aí, fala Deus, não sei o que. Isso tudo é sem vergonhice. Isso não é adoração. Isso é querer chamar atenção aqui. Estou falando disso não. Eu
estou falando dessa coisa que vem do céu. Enche o coração e aquilo vai espalhando. Às vezes é uma palavra de língua estranha, solta lá e diz: gente, esse aí é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes é uma lágrima que cai, às vezes é um glória a Deus ungido, um crente cheio do Espírito Santo, ele contagia quem está por perto. Agora você imagina se todos os crentes fossem cheios do Espírito Santo, como o nosso culto seria? Aleluia! Um obreiro cheio do Espírito Santo, ele ajunta as pessoas, ele não espalha. O obreiro cheio do Espírito Santo, ele é agregador, cabe todo mundo. Louvado seja Deus. Mas quando o obreiro não é cheio do Espírito Santo, ele fica lá tentando se manter na força, na raça. Cala a boca, quem manda sou eu. Vamos ficar quieto aí. Para com isso, meu irmão. Você não é juiz nem delegado não, você é pastor. Pastor. E você não é pastor de gente boa não, você é pastor de gente boa e gente ruim. Inclusive você é gente ruim. Você está lá por causa da misericórdia de Deus, não é porque você é melhor que os outros não. Deus te deu um ministério, te deu uma chamada, alegra o teu coração, vai se humilhar diante de Deus, para quando você abrir a boca, a igreja receber a palavra e dizer: eu tenho aqui um homem de Deus. Quem está entendendo o mistério vai glorificando ao Senhor. Por força e nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Assim como os magos foram guiados por aquela estrela, permita-se ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Segundo lugar, um verdadeiro adorador é aquele que não fica preso às coisas materiais, às riquezas, o ouro, a prata, o ouro, o incenso, a mirra. 1 Crônicas capítulo 29 e o versículo 3. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 3. Um homem que tem uma voz forte, levanta aí e leia para mim. 1 Crônicas capítulo 29 e 3. Demorou, hein? 1 Crônicas capítulo 29. Aleluia. Ó, isso é um exemplo para nós. Tem gente que só sabe pedir oferta, mas não oferta. Ele quer que todo mundo ajude, mas ele mesmo não tira do bolso dele. A pior coisa que existe na vida de uma pessoa é a avareza. Uma pessoa avarenta é uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Gente, tem gente que é tão avarento que ele faz questão dos centavos. Aí numa padaria comprar um pão, a menina não tem um centavo, ele diz: não tem não? Vou ficar aqui esperando. Quando não chega, não tem não. Ninguém tem moeda não.
Ele diz: não, tudo bem, anota aí que amanhã você desconta esse 1 centavo. Na hora de vir para a igreja, em vez dele, ele pega o dinheiro bom e deixa lá em casa. E traz as moedinhas, umas notinhas bem fraquinhas, aquelas cansadinhas que já está quase indo embora. É o que ele entrega aqui dentro. E gente que não paga dízimo. Na hora que é para tirar da riqueza dele, ele acha que... De vez em quando vinha um camarada aqui, pastor, sempre trazia, pegava uns pau d'água aí que estava aí por fora, trazia para cá. Aí a pessoa aceitava Jesus aqui, aí no final ele procurava: o pastor, nós temos que arrumar um lugar para essa pessoa ficar, nós temos que arrumar um negócio para aquilo. E eu fiquei vendo assim e tal. Irmão, depois da terceira ou quarta vez que ele fez isso comigo, que ele veio trazendo, disse: pastor, essa pessoa não tem onde dormir. Eu falei: graças a Deus, vamos embora, irmão. Eu vou botar minha mão no bolso aqui, você pega a sua aí também. Ó, a minha está aqui, irmão. Vai ajudar com quanto? Ih, pastor, o senhor desculpa que o senhor me pregou desprevenido. Aí ele veio mais umas 2 ou 3 vezes, eu disse: irmão, agora é você que vai começar. Foi embora. Ainda saiu falando mal de mim, disse: esse pastor não tem amor pelas almas. Leva para tua casa, irmão. Você está com esse amor todo, leva para casa. Dá tua cama para ele dormir. É fácil fazer festa com o boné dos outros, né? Na hora de pegar para contribuir é que eu quero ver. Davi pegou da sua herança. Tem que construir o templo do Senhor, eu tenho que ser o exemplo. Chegou na frente do povo e diz: ó, eu tirei do meu tesouro particular aqui, ó, para ajudar a casa do Senhor. Quem é que vai entrar? Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 36 e o 37. Atos capítulo 4, versículo 36 e o 37. E o outro irmão leia Jó, capítulo 31, do versículo 16 ao 22. Vamos lá, irmão. Aleluia. Nesse tempo, Barnabé não tinha nenhuma fama. Barnabé era um crente normal. Mais tarde ele se torna uma referência no Evangelho. Mas na hora que ele viu a igreja passando por necessidade, ele foi o primeiro. Pegou uma propriedade que ele tinha, vendeu e trouxe e entregou aos apóstolos aquela oferta. Ele não era obrigado a fazer isso, Deus não mandou fazer nada disso, mas ele se moveu. Agora esse José, porque tem José e José, irmão. Tem crente, tem Maria e Maria, tem Joaquim e Joaquim. Esse José aqui era tão gente boa que puseram um apelido nele. Esse homem aqui, onde ele chega uma paz, uma tranquilidade, uma segurança. Vamos chamar ele de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Tem José e José. Aleluia, aleluia, aleluia. Lá no Antigo Testamento tem um outro José. Ele foi vendido como escravo, virou cadeieiro. Deus tirou ele de lá, botou ele para trabalhar no palácio,
E lá no palácio, ele passou a se chamar Zafenate Paneia, que quer dizer Salvador do mundo. Depois de José, só teve um outro que levou o nome de Salvador do mundo, que é ele que nós estamos adorando aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que quando alguém chamar o seu nome, você conhece o irmão João Marinho? Ali é gente boa, hein? Você conhece o irmão Joaquim? Vocês falam, aquele irmão Joaquim, porque tem um outro Joaquim que é uma luta. Não estou falando aquele irmão daquela, congrega lá naquela. Conheço. Aquilo é gente boa. Aquele homem já me abençoou demais. Deixa eu contar uma história para você. Eu passando por uma grande luta. E aí conta a história. Irmão, tem gente que ajudou alguém lá em 1900 e bolinha. E ele conta essa história 50, 100 vezes. Tem uns que já contou tantas vezes para mim, que eu já falei, irmão, para. Eu vou ter que marcar aqui os dias que o irmão contou isso para mim. O irmão está repetindo tudo de novo. Eu glorifico a Deus, que Deus tem tido misericórdia de mim. E eu tenho procurado ser alguém que sempre está ajudando. Sempre estou ajudando. Mas eu tiro daquilo que Deus me deu e compartilho. Sempre. Quem me conhece aqui, eu sou pastor dessa igreja há 27 anos. Quem me conhece aqui, congrega aqui, sabe o que eu sou. E Deus nunca deixou faltar nada para mim. Nunca. De vez em quando aparecem uns anjos de Deus na minha vida, que me socorrem sem eu entender nada. Lá na frente Deus disse, você ia precisar desse dinheiro. Ajuda aqui. Eu tenho prazer nisso. E não faço para querer conquistar mais nada. Conquistar o que mais, irmão? Eu quero mais o que da vida? Quero o que mais na vida? Tudo que Deus podia fazer por mim nesse ministério, Deus já fez. Para mim não altera nada. Daqui para frente, é só fazer a vontade de Deus mesmo. Você nunca vai entender o que é felicidade enquanto você for assim. Prosperidade, pois será como um homem, como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. De vez em quando eu encontro alguma pessoa que me acha, pastor, o senhor lembra de mim? Eu disse, irmão, pode dizer verdade mesmo. Eu me lembro assim muito, pastor, o senhor não lembra que o senhor fez isso e isso? E foi, irmão, diante de Deus não lembro não. Será que o irmão não está enganado? Será que não é meu irmão? Não, pastor, foi o senhor mesmo. Não lembro. Não adianta você ter sido abençoador lá atrás, tem que ser abençoador hoje. Hoje. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, é pecador. A Bíblia diz, comete pecado. Não é você ter muito para repartir, mas é você pegar o pouco que você tem
e teu sentido real da vida. Nós viemos aqui para ser alegres e ajudar o próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu terminar. O que os magos do Oriente deixaram como legado? Número 1, o verdadeiro adorador é guiado por Deus. Na verdade, era Deus que estava dirigindo aquela estrela. Hoje nós não precisamos de estrela para nos guiar, não precisamos olhar para o alto para ver como é que... Não, a gente tem o Espírito Santo, ele não vai na nossa frente, ele está dentro de nós. Glória a Deus. Quem é morada e templo do Espírito Santo, glorifique ao Senhor. Segundo lugar, versículo 11. E entrando em casa, mais uma vez, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Eles estavam fazendo aquilo para adorar o menino Jesus, porque eles sabiam que não estava apenas na frente de um menino, mas estava diante daquele que haveria de ser o rei dos judeus, mas muito mais do que o rei dos judeus, seria o rei dos reis e senhor dos senhores. E por último, versículo 12: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Diga, outro caminho. Sempre que você é dirigido por Deus, Deus abrirá outros caminhos na tua frente. Não vai você precisar voltar para Herodes e nem passar no caminho aonde Herodes passa. Deus vai abrir outro caminho na sua frente. Deus se revela para os verdadeiros adoradores. Que Deus os abençoe e nos guarde em nome de Jesus. E vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas.